primeiro de tudo, o primeiro passo, primeiríssimo passo para você harmonizar a sua casa é você entender o que você quer com a harmonização. Da Cíntia, ela estava falando que está morando na casa há 15 anos e ela não conseguiu terminar, ainda está em fase de construção a casa dela, há 15 anos. Então ela tem que entender o que está travando ela. É a questão do dinheiro? É a questão da falta de foco? É a questão de não ir atrás? É a questão dela e do marido, do parceiro dela não entrarem num consenso do que querem fazer? É a questão de priorizarem muitas outras coisas? É a questão de ter tido filho e não ter tempo para focar na casa? O que é? O que está travando, né? Então, ontem eu falei para vocês de uma analogia que é da gente se afogar. Então, quando a gente, né, se a gente está lá no mar, vamos supor, você está lá no mar brincando, tal, tudo certo, e aí vem uma onda, encobre você, e aí você se embola na onda e se afoga. Quando você está lá embaixo, você não pensa em mais nada. Você não pensa em problema com o marido, você não pensa em problema financeiro, você não pensa no teu filho que reprovou na escola, você não pensa no coronavírus, você não pensa em nada. Você só pensa em voltar para a superfície e conseguir respirar. Você só quer saber do oxigênio naquele momento. Que se dane o resto do mundo, que se dane o dinheiro, que se dane o casamento. Você só quer respirar, você só quer o teu oxigênio. Então, acontece que muitas vezes na nossa vida, a gente nem sabe o que é o nosso oxigênio. E aí, o que acontece? Quando você tem lá um problema nas tuas finanças, vamos dar o exemplo do problema nas finanças. As finanças acabam sendo o teu oxigênio. Mas por você não saber que a finança é o teu oxigênio, você acaba brigando com o marido, brigando com o filho, descontando nisso, acaba não ficando no trabalho, não se sentindo feliz, não conseguindo se sentir feliz em casa, tendo dor de cabeça, estresse. Tudo isso está sendo gerado pela falta de oxigênio. O dinheiro está influenciando em todas as outras áreas da vida. E aí você acaba sendo prejudicada. Se você entender, o meu oxigênio hoje é o dinheiro, então vou me focar nisso para resolver isso, porque automaticamente, quando eu me focar nisso, as outras áreas elas vão acabar se resolvendo, vão diminuir o problema nas outras áreas. Eu lembro disso muito nítido quando eu terminei com a minha namorada. Tinha uma época que a gente acabou se separando, quando a gente completou 7 anos de namoro, a gente se separou. E aí, nessa época, foi muito pesado, foi uma época muito triste para mim, né? Foi uma coisa que veio, me arrastou, assim, foi uma rasteira mesmo que eu levei, e eu fiquei no chão, fiquei totalmente com a autoestima baixa, foi muito sofrido, a gente separou de casa, e aí nesse momento eu lembro que isso me afetou em todas as áreas da minha vida. No trabalho eu já não conseguia me concentrar direito, já não estava me cuidando direito, né? Porque afetou a minha autoestima. Então, quando eu estava no trabalho, eu estava pensando nas coisas do meu relacionamento, o que deveria ter falado, o que não poderia ter falado, o que eu poderia ter feito, ficava pensando naquilo. Quando eu estava em casa com a minha família, também ficava pensando nisso, então já não tratava bem mãe, não tratava bem pai, porque estava estressada com isso. Então, o meu oxigênio naquele momento acabou sendo o meu relacionamento. E eu precisava resolver aquilo para eu conseguir fluir nas outras áreas também. Então, a gente tem que, primeiro de tudo, entender o que está sendo o nosso oxigênio nesse momento. Porque essa questão, às vezes, uma das questões é o que está drenando as nossas energias, que está impedindo a gente de conseguir prosperar nas outras áreas também. Então, a gente tem que entender, Bruna, isso é muito fácil, meu problema é isso, meu problema é aquilo. Mas, na verdade, a maior questão é que a gente não sabe o que a gente quer. Se a gente não fizer uma reflexão, a gente acha que a gente sabe o que a gente quer, né? Pode até ficar meio confuso, mas vocês vão refletir sobre isso. Mas o que vocês têm que realmente fazer é entender qual que é o foco, o que mais me atrapalha hoje, qual que é a coisa que mais me incomoda hoje. É briga com alguém dentro de casa? É problema de saúde? É dor no corpo? É problema financeiro? O que realmente mais te incomoda? Se você pudesse, assim, nossa, eu faria tudo para ter isso resolvido na minha vida hoje. Isso é o teu oxigênio. É por aí que você tem que começar. Ou seja, você tem que pegar lá onde você está hoje e percorrer o caminho até o final. Então, por exemplo, vamos supor que você
descobre que o que está mais te incomodando hoje são as brigas na tua família. Briga com o filho, briga dentro de casa, né? Brigas. Isso te consome. Quando você está no trabalho, você pensa nisso, você já não consegue se concentrar, está sempre sendo sugada por isso, né? Então, essa é a questão. Então, você vai pegar e você vai se focar nisso. Então, você vai ver o caminho que você precisa percorrer para resolver essa questão. Automaticamente, quando você resolver essa questão, duas coisas vão acontecer. Primeiro, que já vai desafogar as outras áreas, elas já vão dar uma acalmada, uma despressurizada. Sabe quando parece que faz um... E aí você já consegue sair daquele estado de nervo, consegue respirar, consegue olhar com mais clareza para as outras áreas? Vai acontecer isso de imediato. Outra coisa, já vai ser uma preocupação a menos que você tem. Você resolveu aquela questão. Agora você pode olhar para uma outra questão. Ah, resolvi as questões com a minha família. Agora, o que está me incomodando, que eu gostaria de ser melhor, de atingir mais, né? É na minha área da prosperidade. Isso está me incomodando. Então, agora eu vou focar. Já resolvi essa área, né? Tá tudo certo, tá tudo resolvido, tô feliz nessa área. Agora eu vou ver qual que é o caminho que eu preciso percorrer para atingir o máximo nas minhas finanças. Isso já vai me dar um gás a mais. E aos poucos, quando você vê, você vai organizando todas as áreas da sua vida. Elas estão todas complementadas. Uma depende da outra. O equilíbrio delas gira, né? Se uma está desequilibrada, isso afeta em todas as outras. Então, você sabendo começar por uma e indo até o final dela, isso vai primeiro te ajudar a equilibrar todas as outras, dar uma amenizada em todas as outras e também vai estar te ajudando a saber qual que é o próximo passo, né? Você foi até o final de um, tá resolvido. Então, aí você precisa ir para um próximo passo. Então, o legal é você fazer uma análise, realmente, quais que são as áreas da minha vida. Escreve num papel, né? No meu curso, eu oriento, a primeira coisa que as minhas alunas fazem quando entram no curso é, primeiro, elas têm uma aula sobre as 9 áreas do Baguá, as 9 energias que fluem pela nossa casa, bem aprofundado, o que cada uma representa, o que quer dizer cada uma delas, porque cada uma delas é um universo de possibilidades, né? Não é só aquele nominho lá, amigos. Amigos representa um monte de coisa. Criatividade também representa um monte de coisa. Então, elas aprendem o que significa cada uma delas e elas dão uma nota, elas se analisam. Como que tá a minha vida nessa questão? Ah, eu acho que tá uns 5, nota 5. De 1 a 10 tá nota 5. Nessa outra tá nota 7. Aí ela consegue ir priorizando por onde que ela vai começar. Porque se ela fizer um pouquinho de cada, ela vai continuar tendo um pouquinho da vida dela. Ela vai continuar sendo um pouquinho melhor. Mas não é isso. Ela quer atingir o máximo das 9 áreas da vida dela. E é isso que eu estou comprometida com vocês, de ensinar vocês a atingirem. O Feng Shui é uma ferramenta poderosíssima. Não é uma ferramentinha, não é um negocinho que você vai aplicar ali e vai melhorar um pouquinho. Ele vai transformar a tua vida, ele vai ajudar você a atingir o máximo das 9. Ele pode fazer isso. Se você usar ele como tem que ser usado, se você usar as ferramentas, aplicar as técnicas, aplicar o método OLLI, ele vai realmente te dar isso, ele tem o poder para tudo isso. Só basta você querer, você está comprometida com isso. Só que para isso você precisa saber por onde começar. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Existem N problemas, né? Diferentes problemas que você pode ter na sua vida. E aí, dependendo dos problemas, por que saber por onde começar? Porque daí a Bruna vai poder te orientar por onde que você vai. Então, ó, toma esse caminho aqui, começa por aqui, começa por ali, né? Igual tem muita gente que me manda, eu preciso corrigir isso, preciso corrigir aquilo. Mas o que você quer com essa correção? Vamos ver, né, o que é melhor para você nessa situação. Se você está tendo problema de finanças na sua casa, não é o espelho no teu fogão que vai resolver. Talvez você tenha uma área faltante na prosperidade da sua casa. Talvez você tenha um banheiro na área da prosperidade da sua casa. Então, não é colocar um espelho ali. Se você entender que você está tendo dificuldades financeiras, que você está patinando financeiramente, existem questões mais profundas. Então, entendendo isso, eu posso te orientar. Então, olha, você está com problemas de finanças? Ó, a Silvana falou aqui que ela está com problema de finanças, prosperidade e relacionamento. Então, eu posso orientar exatamente para ela. Então, Silvana, presta atenção nos seguintes pontos.
olha se você tem alguma área faltante, olha se você tem banheiro nessas áreas, olha como que está essa situação dentro do seu quarto. Então, eu vou saber exatamente como orientar. Vou saber dizer para a Silvana, olha, Silvana, segue esse caminho aqui, prioriza nisso, depois você prioriza nisso. Maravilha? Senão, a Silvana vai ficar fazendo assim aqui no meio, ó. Ai, meu Deus do céu, o que eu faço? Meu fogão, minha cama, minha varanda, meu baguá, e não vai sair de nada, entendeu? É isso que acontece com quem não tem um foco. Fica rodando aqui, colocando um monte de cristal na casa, mudando cabeceira, mudando fogão, mudando, mas não sai do lugar, porque não tem um foco. Maravilha? Então, é isso aí.